Próximo feito, processo 501 da pauta. Relator desembargador federal Rômulo Pisolati, apelante Transportes Transvidal Limitada e apelado União Fazenda Nacional. Então, vou passar a palavra ao advogado Alexandre Andrade Leite, que falará pela apelante. Agradeço pela palavra, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente desta turma, desembargador Rômulo, desembargadora Luciane, eminente juiz federal, senhor Alcides, doutor Alcides. Agradeço por terem também me recebido no gabinete para uma rápida conversa acerca do caso. Infelizmente não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o eminente relator anteriormente, mas fiz chegar às mãos de Vossa Excelência um memorial ainda no dia de ontem, por meio de sua assessoria, e basicamente estamos aqui a arguir a inconstitucionalidade do parágrafo 20 do artigo 3º da Lei de Piscofins. Eu sei que estamos todos muito cansados, foram 24 sustentações orais antes da minha, eu sou o 25º do dia de hoje, mas para mim e para o meu cliente este é certamente o processo mais importante do dia, sem demérito algum a todos os outros que foram julgados. Bom, Excelências, preliminarmente eu gostaria de suscitar, ainda que da tribuna, embora todo o processo se desencadeie sob esse aspecto, que este caso ele possa ser afetado a julgamento pelo Conselho Especial do Tribunal, tendo em vista que há pedido expresso para a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 20 do artigo 3º da Lei 10.833 de Cofins e a sua semelhante acerca do PIS, porque este é o cerne de toda a questão que estamos ora a discutir. Para nós, para a impetrante, ora apelante, para que se possa desencadear toda esse crédito de PIS e COFINS, é necessário que se declare a inconstitucionalidade do parágrafo 20 do artigo 3º da lei. Daí porque faço da tribuna, penso que autorizado pelo artigo 186, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal, que o caso possa gerar um incidente de arguição de inconstitucionalidade e que este processo seja suspenso até que este incidente possa ser apreciado pela Corte Especial, pelo Conselho Especial do TRF4. Isto também em atenção ao próprio regimento, que exige que essa declaração de inconstitucionalidade, salvo o meu engano, salvo o melhor juízo, seja feita pelo órgão especial do tribunal. Então, faço isso da tribuna, expressamente, atento a este ponto, e, por isso, desencadearei a minha sustentação oral, trazendo questões constitucionais que, no entender da apelante, são fundamentais para o deslinde dessa controvérsia. E o que estamos aqui a enfrentar, Excelências? O caso é acerca de não cumulatividade de PIS e COFINS. A apelante é uma empresa transportadora que faz transporte de cargas e, em época de safra, ela é obrigada a subcontratar caminhoneiros ou empresas do Simples Nacional. No entanto, quando ela faz essa subcontratação, ela não consegue se creditar dos pagamentos que faz a esses autônomos ou empresas do Simples Nacional, porque o parágrafo 20 do artigo 3º da lei criou uma limitação à não cumulatividade em 75%. Então, a lei posterior, não originariamente, por alteração legislativa posterior, criou essa não cumulatividade mitigada, vamos chamar assim. A Constituição autoriza o legislador ordinário a reger, simploriamente, a não cumulatividade de PIS e COFINS, mas até determinado limite. E por que eu digo isso? Porque, no nosso entender, a lei, neste caso, foi além do que a Constituição autorizou. O artigo 195, parágrafo 12 da Constituição Federal, com todo respeito, foi violado pelo legislador ordinário ao editar este parágrafo 20. Porque o artigo 195, e aqui me permito ler, porque tem uma frase, diz o seguinte: a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais PIS e COFINS serão não cumulativos. Apenas isso. A lei definirá o setor. Qual é o campo material de incidência desta norma constitucional, deste preceito constitucional? Que a lei ordinária, em matéria de PIS e COFINS, poderia eleger determinados setores econômicos para que fizessem jus ao PIS e COFINS não cumulativo. E parou aí. Ponto. Legislador ordinário, escolha o setor que terá PIS e COFINS não cumulativo. E só. O legislador ordinário, no entanto, foi além e disse:
O setor de transportes fará jus ao PIS/COFINS não cumulativo, no entanto, limitado a 75%. Este, no entanto, excelências, do parágrafo 20 do artigo 3º, é que, no nosso entender, viola flagrantemente o parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição. A Constituição não autorizou que o legislador ordinário pudesse dispor de maneira livre sobre os demais aspectos de PIS/COFINS. Não existe não cumulatividade mitigada na Constituição Federal. Quando a Constituição Federal trata de não cumulatividade, é não cumulatividade cheia. E eu não desconheço que a Constituição fala extensamente sobre não cumulatividade apenas para ICMS e IPI. No entanto, este preceito constitucional ele não pode ser vilipendiado se a Constituição assim não o quis. Não há palavras em excesso nem faltando na Constituição. Todas as vezes que o preceito constitucional da não cumulatividade foi tratado, são 3 ou 4 passagens constitucionais, foi para tratar de não cumulatividade cheia, integral, sem mitigação, sem decote. Se nós entendermos que o 195, parágrafo 12, autorizaria o decote da não cumulatividade, seria entender que a própria não cumulatividade deixaria de existir. Porque hoje está limitado a 75%, mas nada impede que daqui a pouco seja 50%, 25%, 0,75%. Com todo respeito, não é isto que a Constituição quis ou pretendeu quando relegou a lei ordinária à eleição do setor que teria direito a PIS/COFINS não cumulativo. E aqui, excelências, é que está, no nosso entender, a violação perpetrada por este parágrafo do artigo 20 da lei e que exigiria a apreciação deste tribunal mediante declaração de inconstitucionalidade deste parágrafo 20 para que então pudesse reconhecer que a empresa tem direito a usufruir da não cumulatividade integral, total, conforme a Constituição Federal determina, sem limitações, de qualquer ordem. Porque, ao fim e ao cabo, ao fazer esse tipo de limitação, o que acontece é uma interferência indevida em base de cálculo e em alíquota. Se a empresa não pode se aproveitar da não cumulatividade cheia, descontando aquilo que pagou nas operações anteriores, significa que haverá um aumento de tributação na cadeia, o que, por óbvio, viola o que se pretende com não cumulatividade. Na cadeia do frete, que é o caso específico aqui, são prestações de serviço que vão ocorrendo até que o frete seja efetivamente terminado. Então, estamos tratando de um ponto desta cadeia que exige que o crédito seja abatido da operação anterior. Um caso análogo a este foi a julgamento na primeira turma e a fundamentação utilizada pelos juízes de primeiro grau foi um tanto semelhante e a interpretação tem sido de que quem pode mais poderia menos. O juízo até se utilizou dessas palavras, num argumento retórico, não jurídico, para dizer que se o legislador ordinário está autorizado a eleger o setor que fará direito ao PIS/COFINS não cumulativo, ele poderia também dizer que esta não cumulatividade é mitigada, quebrada, decotada. Com todas as vênias e com todo respeito a esse entendimento, não nos parece que a Constituição tenha autorizado que o legislador ordinário fizesse essa opção. Está preso ao artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, que autoriza simplesmente a escolha do setor. Feita a escolha do setor, a não cumulatividade deve ser cheia, integral. Isto em atenção também, excelências, ao artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, que autoriza que sejam criados novos tributos da União e que eles farão jus à não cumulatividade. O artigo 154 diz isso expressamente. Então, quando o legislador ordinário vai lá e mitiga a não cumulatividade, ele está violando o preceito constitucional da não cumulatividade. O crédito deve ser aproveitado integralmente. Integralmente. Senão, do contrário, o que nós vamos ter é um aumento de base faturável, de base de cálculo, não autorizado nem pela Constituição nem pela lei. Está se travestindo este aumento de tributação na forma de limitação ao aproveitamento do crédito nas operações anteriores da cadeia. No caso específico da apelante, ela é uma empresa transportadora que, vejam o paradoxo, quando ela se utiliza de uma oficina mecânica para fazer manutenção na sua frota de caminhões,
e essa oficina mecânica é uma empresa do Simples Nacional, ela aproveita integralmente o crédito desse pagamento, dessa despesa com manutenção. Integralmente. No entanto, quando ela executa a sua atividade fim, que é o efetivo transporte, o frete da mercadoria, ela ficou limitada a 75%. E isso traz também um problema de ordem econômica, que não está em julgamento, mas é importante que se diga. Ao assim agir, o que vai acontecer é que a empresa transportadora vai deixar de contratar empresas do Simples Nacional ou caminhoneiros autônomos. Porque para ela faz muito mais sentido contratar uma empresa do lucro real, uma grande empresa, porque aí ela se acredita em 100% do valor que é pago. Não me parece que seja isso que a Constituição pretendeu, quando em várias passagens determinou que fosse conferido uma atenção especial às pequenas empresas. As empresas do Simples Nacional gozam de privilégio, por que não dizer, na Constituição Federal. No entanto, em matéria de PIS/COFINS de transportadora, este direito foi flagrantemente violado pelo parágrafo 20 do artigo 3º da Lei 10.833 e o seu semelhante quanto ao PIS. Então, Excelências, o que nós gostaríamos de pedir a Vossas Excelências é que o caso pudesse ser afetado ao julgamento pelo Conselho Especial deste tribunal e que, por isso, se instaurasse um incidente de arguição de inconstitucionalidade para apreciação dessa matéria, que este processo pudesse ser suspenso até que se aguardasse essa definição e que, na sequência, viesse a ser julgado favoravelmente. O pedido de fundo é para que a empresa possa se creditar integralmente daquilo que paga a empresas do Simples Nacional ou autônomos quando faz operações de subcontratação de frete. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e boa noite.